Vamos alimentar a igreja com palavra. Vamos alimentar a igreja com alimento sólido. Vamos levar a igreja a estar fortalecida no Senhor e na força do seu poder. O mais importante não é o tema em si, o mais importante é o texto. O tema é para ajudar no esclarecimento do que vamos ouvir no estudo do texto. Então, o tema que vamos ouvir: se é plano de Deus, tudo há de cooperar para o bem. Atos capítulo 23, versículos 25 a 35. Diz a santa palavra do Senhor. Estamos todos atentos. Você pode acompanhar também no nosso telão, em nome de Jesus. Vamos lá. E o comandante, aqui é o final dessa perícope, só para esclarecer, é o final, tipo o final do filme. Depois que a gente vê o final do filme, a gente vai entender tudo o que aconteceu. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era cidadão romano. É uma mentirinha, ele está mentindo, né? Na verdade ele não sabia nada, ele pensou que Paulo era egípcio, e aqui está fazendo média com o governador. Nada de novo debaixo do céu. Mas vamos lá. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei, ou seja, há jurisdição, posso te ouvir, quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar ao Senhor. Pai santo e amado, queremos agora, ao abrir a tua palavra, dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Pai, não há glórias humanas em nosso ministério. Nós não devotamos nossa vida a carne e osso. Nós glorificamos a Deus, adoramos a Deus. E o que nos importa é ouvir com integridade e fidelidade a mensagem do texto bíblico. Pai, sabemos que é uma árdua tarefa de estudo, de exegese, de hermenêutica, de iluminação do teu Espírito, para que possamos entender o texto. Assim, Pai, te pedimos graça e iluminação, para que desde o pregador até as ovelhinhas da igreja, todos possamos compreender claramente a tua vontade e o que o texto quer nos comunicar, para sermos fortalecidos por Deus, fortalecidos pela palavra e vivermos para a glória de Cristo Jesus, e aplicar nesta manhã, neste tema, se é plano de Deus, que tudo há de cooperar para o bem. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo
E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Ele está com uma medo de sair sempre na hora da palavra. Tem que chamar a atenção dele sobre isso. Louvado seja Deus. Amada Igreja de Cristo, povo de Deus, santos amados, família querida, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem recebe aí, diga um amém por isso. Diga para o teu irmão, meu irmão mais que vencedor. Que bom revê-lo. Irmão abençoado, irmão feliz, irmão eleito, pedra viva, sacerdote real. Oh, glória. Quem ama Jesus agora? Vamos dar a ele uma linda salva de palmas. Ele é digno. Glória a Deus. Pois bem, amadas ovelhinhas, família na fé, povo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, dentro desse contexto, estamos estudando de Atos capítulo 23. Tinha um plano para o missionário Paulo. E o plano de Cristo para Paulo era levá-lo para Roma. Que ele fosse dar o testemunho de Cristo em Roma. Havia um ditado que dizia, todos os caminhos levam a Roma. A Pax Romana. Roma era a luz, era a glória romana. Mas tudo parecia dar errado. Tudo parecia conspirar contra essa missão divina. Tudo parecia prejudicar. Cada passo que o missionário dava, nosso irmão presbítero Valdécio desenvolveu, cunhou um termo, é a teologia da paulada. Cada passo que Paulo dava era paulada, era perseguição, era problema em cima dele. Tanto que Paulo escreveu lá aos Coríntios dizendo: fui fustigado por vara, naufrágio, frio, nudez, perigo entre irmãos, perigo entre patrícios. Olha, quase fui picado por uma serpente. A serpente que morreu depois, tinha que ver o sangue de Paulo. O que ele tinha naquele sangue? A serpente morde quem morre a serpente. Deus seja louvado por isso. Então, amados, tantas coisas esse homem passou para levar a palavra de Deus. Então, aos olhos humanos, gente, isso não faz sentido. O cara está a serviço de Deus, ele está levando a palavra, está evangelizando, e está apanhando, e é problema para todo lado. O que está vindo? Que sentido faz isso? Então, amado, Paulo estava à beira da morte. Os seus últimos momentos, de fato, antes de ser degolado, estava com frio, estava abandonado, estava preso. Mas, amado, Deus tinha um plano para tudo isso. Deus estava governando todas as coisas. E nós podemos dizer, sem ser jargão evangeliquez, Deus tem um plano sobre as nossas vidas. Deus está no controle sobre todas as coisas. E que todas as coisas estejam debaixo da soberania de Deus e em perfeita vitória na vida da igreja. Precisamos aprender a conjugar essas coisas. Às vezes pensamos, se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus está no controle, por que eu tenho problemas? Então, para você poder ter um lato senso maior, não tem como eu entrar muito profundamente nisso hoje, porque foi tema da semana passada, está lá no nosso canal, você poder aprofundar os sentidos que tudo isso faz. Mas em Atos 23, versículo 11, a palavra diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então este era o projeto, este era
o plano de Deus, esta era a vontade de Jesus. E Jesus disse para Paulo: tenha coragem, filho, não porque as suas dificuldades vão acabar. Normalmente, os coaches, né, nos altares do evangeliquez diz: coragem, irmão, coragem, tudo vai passar. Olha, amado, pode ser que tudo passe, e oramos para que tudo passe, em nome de Jesus. Mas pode ser que em determinadas condições as coisas não vão passar, pelo menos não agora. Por isso Jesus disse: Paulo, tenha coragem, porque do mesmo modo que você testemunhou em Jerusalém, do mesmo modo que você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Ou seja, vão haver cadeias, vão haver prisões, e de fato a gente sabe que Paulo morreu em Roma. Ninguém sabe se ele chegou aí à Espanha. A tradição cristã reza que ele morreu degolado. E alguns vão um pouquinho mais longe, que onde bateu o crânio dele batendo, parece que nasceu uma florzinha. Aí a tradição já avança um pouquinho mais. Isso, 3 plantinhas. A tradição avança, a gente não sabe, mas de fato todos concordam que ele foi degolado. Então você veja, o final da vida deste homem foi de fato como Jesus havia falado. Agora, era preciso que ele desse testemunho da ressurreição. Amado, sem a ressurreição, nada faz sentido na vida. Agora, se você crê na ressurreição de Cristo Jesus, e se você está agarrado de todo o teu coração a isso, nós poderíamos interpolar o texto aqui e dizer: não poderá se comparar o sofrimento do tempo presente com a glória de Deus a ser revelada em nós. Ainda que hajam lágrimas nesse mundo, amado, se você tem a ressurreição de Jesus na tua vida, não terá comparação. A eternidade com Jesus vai suplantar qualquer dor e sofrimento. Não haverá mais lembrança da dor, não haverá mais lembrança do sofrimento. Então, amado, tudo vale a pena. Se o poeta dizia que tudo vale a pena se a alma não é pequena, imagina se tudo não vale a pena se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, amado. Já valeu a pena, diga: já valeu a pena, já valeu. Então, a grande questão era esta. Então, Atos 23, 6 a 10, diz a palavra do Senhor, capítulo 23, versículos 6 a 10. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, os saduceus não acreditavam na ressurreição, e outra de fariseus, que acreditavam na ressurreição, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Você veja, ali era um cristão, um pregador do evangelho, se valendo da sua linhagem farisaica. Havia uma estratégia nisso daí. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Por quê? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ditas estas palavras, pronto, amado. Levantou-se grande discussão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, não há anjo, não há espírito, ao passo que os fariseus admitem essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam e dizendo: não achamos neste homem mal algum. Será que realmente algum espírito falou com ele? Aí já estavam dando uma viajada. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, amado, vamos lá, vamos entender um pouquinho e receber para as nossas vidas algo importante. Você sabe que há muitos momentos difíceis na nossa vida, há muitos momentos de lutas na nossa vida, e que estejamos vivendo, ou você no teu local de trabalho, alguma questão, se deparando com saduceus e fariseus, Vasco e Flamengo, o negócio está quente, o caldeirão está fervendo, a coisa está quente, vai acontecer alguma coisa, amado, Deus vai te dar sabedoria nesta hora, amado.
sabedoria nesta hora. Paulo, com uma frase, resolveu o problema. Eu sou fariseu e é por isso que eu estou sendo perseguido. Acabou, veio a metade da turma para o lado dele. Ele não tem problema nenhum, vamos lá. É assim, é assado. Então, amado, Deus te dê sabedoria para agir em todas as circunstâncias. Deus te dê sabedoria. Em segundo lugar, diz que o comandante, quando viu aquilo, amado, para um comandante romano ou um governador romano enfrentar problemas religiosos, era a cabeça dele que estava em jogo. Ele disse: vamos tirar esse cara, ainda mais que Paulo é romano, vamos tirar esse cara daqui. Amado, de um jeito, vamos levá-lo para a fortaleza. De um jeito ou de outro, Deus tem uma fortaleza segura para você, amado, nessa terra. De um jeito ou de outro. A palavra diz assim: o esconderijo do Onipotente. Às vezes o mundo está caindo ao lado, e em nome de Jesus, a Bíblia diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amado, que a ansiedade não tome conta dos nossos corações, que a demasiada preocupação não tome conta dos nossos corações, que nós aprendamos, como Paulo, esse segredo de dizer: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente. Que seja a paz de Deus a guardar as nossas vidas, amado, como um esconderijo. Aos Hebreus diz que nós corremos para o refúgio, é como uma âncora no meio de um mar agitado. Você tem uma âncora segura e firme. Esse era o contexto das missões, é até hoje o contexto missionário. Qualquer lugar que você esteja, amado, se você fala em Deus, as pessoas ainda aceitam, mas se você fala Jesus, se você fala o nome de Jesus, a briga começa. A briga começa. Mas Deus vai te dar sabedoria para testemunhar o poder da sua ressurreição, amado. Então, você note que a ressurreição é nevrálgica. Ela está aqui, sabe? É o centro nervoso das coisas ali. É a ressurreição. E esta, de fato, é a questão central de todos os discursos de Paulo. Pelo menos as 4 vezes que nós vemos aqui, a questão central é a ressurreição. Porque se você crê na ressurreição, amado, você já está justificado. Mas se você não crê na ressurreição, se você não crê em Jesus, você já está julgado. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia deixou o túmulo vazio, diga aí um glória a Deus, por favor, amado. Ele vive, Ele reina. Por isso nós vamos celebrar a ressurreição, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós não servimos a um Cristo morto, nós não servimos a um Cristo pregado numa cruz. E outra coisa, ele não removeu a pedra do túmulo para ele poder sair lá de dentro, não, amado, porque com o corpo ressuscitado, a palavra diz que os discípulos estavam dentro de casa com portas e janelas fechadas, e Jesus se colocou no meio deles, passando por paredes e portas fechadas. Ele só removeu aquela pedra para que as mulheres que viessem depois pudessem entrar e testemunhar o sobrenatural, testemunhar o que havia acontecido. Então, amado, que Deus remova pedras das nossas vidas para que nós testemunhemos o milagre da ressurreição, para que nós testemunhemos o milagre da ação de Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Então veja Coríntios 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 22, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha aí, amado, isto aqui é muito sério. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os saduceus é que têm razão, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se eles não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Amado, graças a Deus que Cristo ressuscitou. Graças a Deus que você não permanece nos teus pecados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 18 a 22. E ainda mais, olha lá, se não houvesse ressurreição e se Cristo não tivesse ressuscitado, os que dormiram em Cristo pereceram. Amado, que tristeza para todos os seres humanos é o enterro. Que tristeza é o luto. Mas para o cristão há um conforto no teu coração. Quando você olha aquela pessoa que você tanto ama num esquife, e você olha aquela pessoa no esquife, você diz assim, dói, óbvio, você vai chorar, claro, mas lá no fundo, você vai dizer, ela não está mais ali, já está de pé diante do Senhor da glória, está vivo, está já. Daqui a pouco a gente está todo mundo junto, louvando ao Senhor, bendizendo ao Rei de Reis. Hoje eu sonhei com meu falecido pai. Estava eu, meu pai Antônio e meu irmão Tuninho. Ia ser aniversário dele, do Tuninho. Aí eu acordei, lembrei e falei, graças a Deus que eu creio na ressurreição de Jesus. Amado, se você tem um ente querido que já partiu para o seio de Abraão, em Cristo Jesus, diga glória a Deus por isso. Esta pessoa está melhor do que você. Está melhor do que eu. Se a gente perguntar, volta aí, não, está doido? Para quem voltar para aí o quê? Casa Bahia, C&A, Enel, deixando todo mundo sem luz. Tanto problema nessa terra, tantas ideologias diabólicas. Estou bem aqui, meu filho. Já vamos estar todos juntos glorificando a Deus para todo sempre. Então vamos lá. Domínio em Cristo perecer, se é certo que Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo, agora olha aí para a gente que está aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então o que adianta o pregador subir e ficar prometendo ouro, prata, sabe? Como diz um louco aí, se você se converteu, você tem que sair da favela. Pobre que se converte tem que sair da favela. Mas isso é uma heresia, mano. Isso é teologia da prosperidade. Isso não tem nada a ver com Bíblia Sagrada, mano. Dentro das nossas comunidades há dignidade. Dentro das nossas comunidades há vida digna, sim. E há muitas famílias muito mais felizes do que quem mora na beira do arpoador. Porque tem Cristo Jesus na vida delas, para a glória do nome do Senhor. Então, mas de fato, diz Paulo, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, louvado seja o Senhor. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Olha, amado, você note que isto é o centro de todas as coisas, amado. É a ressurreição em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverá, diz o Senhor Jesus. Então Paulo disse, lá perante o sinédrio, perante os judeus, os judaizantes, na verdade, e fariseus e saduceus, ele disse, olha, é por causa da esperança de Israel, da ressurreição, que eu estou sendo julgado. Por causa dessa esperança. Então Paulo estava no banco dos réus,
por testemunhar a verdade prometida por Deus em todo o Antigo Testamento. O Messias sofreria, o Messias seria morto, e o Messias seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, a primícia daquele que veio dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, lembremos, estava ali como missionário, para anunciar àquelas pessoas que a esperança de Israel, o Messias, aquele que ressuscitaria dentre os mortos, promoveria salvação, se assentaria na casa de Davi no trono e reinaria para todo sempre, promovendo a paz. Este alguém é Cristo Jesus. E se você pegar um rabino e colocá-lo para ler o Antigo Testamento, ele vai ter uma conclusão diferente. Se você pega Paulo, que era fariseu, aprendeu dos pés de Gamaliel, rabino por excelência, mas se converteu a Cristo Jesus na estrada de Damasco e leu o Antigo Testamento, o mesmo que o outro rabino leu, ele vai dizer: esse Antigo Testamento está falando de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Está anunciando a ressurreição em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer: Cristo em nós é a esperança da glória. Na linguagem de Paulo, o rabino convertido, Cristo em nós é a esperança da glória. E se alguém está em Cristo, foi ressuscitado, é uma nova criação, foi regenerado. As coisas da vida morta, antiga, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, mesmo em situações muito difíceis, com risco de morte, o Senhor Deus tinha em Paulo um missionário fiel que proclamava a palavra com destemor e sabedoria. E Paulo vai nos dizer que o que importa é que o despenseiro seja encontrado fiel. Fiel. O contexto que estamos lendo é um contexto de concretização de planos. Os planos de Cristo Jesus de levar a Paulo a Roma vão se concretizar. E Paulo, com o seu testemunho, está encorajando a igreja, adiante desses sinédrios, dessas divisões, dessas interjeições e problemas, está ensinando a igreja, encorajando a igreja a depender totalmente da providência divina. Então eu quero receber e declarar para mim e para a tua vida que Deus providencia todos os recursos necessários para que a missão dele coopere para o bem e seja concretizada. Deus tem um plano com a tua vida. Você é pai, você é mãe, você é trabalhador, você é filho, você é evangelista, você é um missionário, você tem um compromisso no teu local de trabalho, você tem um compromisso como cidadão brasileiro, você tem um compromisso onde você está caminhando, você está nesse mundo como um agente missionário de Deus, amado. Todos os planos que Deus tem para a tua vida, hão de haver a providência divina sobre eles também. Então, quando as circunstâncias são adversas, nós podemos saber que Deus está no controle, agindo soberanamente, e o seu querer será concretizado. Amado, isso precisa estar fixado no teu coração, porque na hora da luta, que o barco, e o barco vai, e a onda é grande, o inimigo joga um dardo inflamado e diz: Jesus não te ama, está vendo? Ele te abandonou. Você achou que era salvo? É nada. Quando morrer, vai abrir os olhinhos cheio de foguinho do teu lado. Só se for o fogo do Espírito Santo, amado. Então Satanás tenta jogar dardos. Portanto, amado, quando você estiver no meio das adversidades, você diga: Deus está no controle de todas as coisas. Podemos saber que o Senhor está ao nosso lado, assim como estava ao lado de Paulo, para nos dar ânimo em tempo de provação. Amado, no tempo da provação, os teus ouvidos ouvirão a voz de Deus dizendo: eu estou no controle da tua vida, filho. Como diz lá Isaías o profeta:
Tomar-te-ei pela mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo, não temas que eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Diga aí: Deus é fiel, Ele é sempre fiel, amado. Às vezes nós somos infiéis, às vezes nós resvalamos o pezinho, nós erramos, às vezes nós falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos, julgamos erradamente pessoas que não devemos julgar, não devemos amar, e às vezes resvalamos os pés, mas Deus permanece fiel em todas as coisas. Graças a Deus que Deus é fiel. Amado, uma das coisas que eu mais tenho no meu coração é gratidão. Graças a Deus que Deus é fiel. Graças a Deus que a minha salvação não dependeu de mim, mas depende da graça de Deus. Graças a Deus que a obra começou com Ele, é Ele que vai levar até o final. Aquele que começou a boa obra vai levar até o final. Graças a Deus que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e carregou para a cruz do Calvário. Graças a Deus que ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram lá no túmulo, os anjos perguntaram: por que buscais dentre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não disse que ressuscitaria, Ele está vivo. Graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. Então, em todos os planos de Deus para com as nossas vidas, graças a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Diga graças a Deus, graças a Deus. Então, o plano de Deus, o resumo da mensagem em uma frase. O plano de Deus é que Paulo dê testemunho de Cristo em Roma. Hostilidade e intriga humana não irão frustrar esse propósito, mas pela mão da providência de Deus, intrigas humanas e hostilidades humanas irão contribuir com este propósito. Diga glória a Deus por isso. Irão contribuir. Então, o plano de Deus é que Paulo dê testemunho de Cristo em Roma. Hostilidade e intriga humanas não irão frustrar esse propósito. Atos capítulo 23, versículos 12 a 15. Já estamos no epílogo do livro de Paulo, do livro de Lucas, sobre as jornadas de Paulo agora. Atos 23, versículo 12, diz a palavra: quando amanheceu, os judeus se reuniram, olha aí, e sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não fizessem o quê? Matassem Paulo. Coisa que não é brincadeira não. Enquanto não levassem Paulo a óbito. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes, olha isso, e os anciãos disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. O que ele tem a dizer sobre esse Cristo ressuscitado? Nós queremos ouvir, e nós, antes que ele chegue lá, estaremos prontos para assassiná-lo. Agora, o texto acho que usa aqui um pouquinho de ironia, uma ironia Adams. Já viu aquele filme da família Adams? Uma ironia meio mórbida, porque o mesmo Saulo de Tarso, que ia aos principais sacerdotes buscar carta para perseguir com autorização deles os cristãos, agora os judeus estão fazendo a mesma coisa com ele. Vão aos principais sacerdotes pedir carta e dizer: nós queremos matar o Paulinho, está tudo bem? Vai lá, filho, vai na boa, pode acabar com ele. Amado irmão, Paulo semeou, Paulo agora está colhendo e aprendendo o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus.
Jesus estava no controle de todas as coisas. Nós precisamos saber o valor das missões. Nós precisamos saber o valor de um culto público livre de expressão de fé. Nós precisamos saber o valor de levantar essa Bíblia na mão, bem alto, para a glória do Senhor, porque tanto sangue já foi derramado por ela. E quantos de nós, amados, deixamos de vir à igreja por motivos bobos? O pastor está com bafo, não vou mais à igreja. Graças a Deus que o pastor escova os dentes. Esse pastor aí, não sei o que lá. Você sabe, amado, às vezes motivos bobos, coisas irrelevantes, sabe? Chuva, sol, praia, entende? Amado, você não consegue concordar nem com você mesmo. Como é que você vai concordar com tudo que o pastor fala? Às vezes a gente briga com a gente mesmo, não é verdade? Um dia a gente pensa uma coisa, outro dia a gente pensa outra. Quando eu pego algumas mensagens que eu pregava há 10 anos atrás, eu falo, misericórdia. Oh, Deus, tira isso da internet. Ainda mais quando eu falava com voz de português, parecia o Miguel Ângelo. Ainda preciso me libertar disso, ainda tem um ranço miguelino na minha voz. Ainda tem um ranço miguelino na minha voz. Mas também o garoto cresceu lá, 1 ano, 2, 3 anos ouvindo português falar. Minha avó Amélia também, de bigodinho, eu traduzia, eu apertava a tecla SAP para traduzir o que ela falava. Então já tenho um dom, uma unção, amado. Já tenho uma unção para traduzir o português, o português de Portugal. Meu pai era português, mas ele já não tinha sotaque. A minha avó tinha aquele sotaque carregado de portuguesa. Então, amado, vocês vejam, são algumas cruzes que nós vamos carregando e vamos sendo libertos ao longo da história. Agora, amados, então precisamos entender, a igreja é uma família. Paulo está aprendendo aqui o valor do ministério, o valor da obra de Deus. Precisamos valorizar, preferir em honra a casa do Pai, amar as coisas de Deus. Tem um sacrifício nisso tudo, amado. Tem um sacrifício nisso tudo. Paulo foi para Jerusalém sabendo o que esperava a ele em Jerusalém e agora vai para Roma sabendo que o problema vai continuar. E vai piorar. Vai piorar. Então, no desdobramento das perseguições, fica claro que Paulo é inocente das acusações políticas e religiosas. Você lembra lá o texto básico? Quando Cláudio Lísias rasgou seda lá para o governador Félix, mas ele disse, olha, Paulo não tem causa de morte nenhuma. É questões da religião deles. Não vejo problema, nem fique preso nem nada. Então, Paulo é inocente. Isso fica claro nos desdobramentos disso tudo. Ele testemunha de Jesus com eficácia da palavra e eficácia da sua postura. Agora, o texto bíblico mostra que esta não é a questão. A questão não é se Paulo é inocente ou não. Amado, a questão não é você ou eu. A questão não é Paulo, não é Apolo. Nós somos meros servos de Jesus. A questão qual é, pastor? É se Jesus ressuscitou ou não dos mortos. É se Jesus Cristo vive e reina ou não. Essa era a questão que ele tinha que dar testemunho. Era por isso que a vida do apóstolo estava em risco. Era por isso que a sua vida estava em jogo. Ele foi preso, foi difamado, foi agredido. Houve muitas conspirações contra ele para tirar a sua vida. Foi e se sentiu abandonado por pessoas que haviam abraçado a mesma fé que ele. Gente, mas aqueles irmãos também são crentes, abraçaram a mesma fé e me abandonaram. Às vezes o coração sangra, às vezes ninguém sabe como o pastor chora no gabinete. Dedicou, amou, fez, orou, e o pastor só é lembrado na hora de ser criticado. O pastor só é lembrado na hora de ser julgado. Às vezes fazem complô por trás do pastor, e o pastor vira um palhaço, boneco na mão das pessoas. Que isso jamais aconteça em nosso ministério, porque Deus está vendo tudo. Então veja em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 18.
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não seja lhes posto em conta. Amém, Senhor. Esta é a nossa oração para todas as pessoas que já fizeram ingratidão conosco. Faça você esta oração, amado. Quantas pessoas já foram ingratas com você? Quantas pessoas você já estendeu a mão, ajudou, e a pessoa logo depois esfaqueou por trás? Esses dias meu próprio irmão, graças a Deus, estava ajudou uma pessoa a ser promovida, a ser gerente de uma empresa em Joinville. Fez um bem, vai perder esse funcionário embaixo dele para poder promover essa pessoa. Não espere, meu irmão, o reconhecimento de homens. E ele não espera. Ele faz para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amado, tudo que você faz para a glória de Deus. O galardão virá de Deus, a honra virá de Deus, a bênção virá do Senhor sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Aí diz, versículo 17: mas o Senhor me assistiu, aleluia. Ele me revestiu de forças, para que por meu intermédio, o quê? Eu fosse reconhecido como inocente. É isso? Não. A questão não é Paulo. A questão não é você, amado. A questão não somos nós. Você não está no centro do evangelho. Já ouvi pregador coach de meia tigela dizer: olha, por causa de você, Deus treme na base. Gente, tire esse cara do altar, gente. Demônio! Que joga um monte de heresia na cabeça das igrejas, das ovelhas do Senhor. E temos uma igreja dividida nesse país, que não sabe se crê na macumba, se crê na simpatia, ou se crê no evangelho. A questão é que a pregação seja plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Então Paulo está dizendo duas coisas: fui livre muitas vezes da boca do leão. Você se lembra em Filipos, estavam lá presos, começaram Paulo e Silas meia-noite a orar, e veio lá um terremoto, e ele foi livre da prisão. Louvado seja Deus. Tantas outras vezes. Agora depois ele diz: Ele também vai me livrar de toda obra maligna, e me levará a salvo para o reino celestial. Seja, amado, o dia que Paulo morresse na carne, na verdade seria Deus o livrando e levando para o reino celestial, para onde todos nós, crentes em Jesus Cristo, iremos desfrutar a eternidade da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, é importante dizer para nós, seres humanos, cristãos, fazendo a vontade de Deus, indo para a nossa Roma, fazer a vontade de Jesus Cristo, haverão momentos em que nos sentiremos abandonados, e que de fato seremos abandonados. Haverão momentos difíceis, mas não é o caso em relação a Jesus Cristo, porque no meio da escuridão daquela noite, quando as dúvidas assaltavam e se infiltravam na mente, nos pensamentos de Paulo e em sua alma humana, que se sentiu abandonado, como nós vimos no relato de Timóteo, o Senhor estava ao lado de Paulo para encorajá-lo e dizer: coragem, coragem. Jesus não enviou um anjo, Jesus não enviou um mensageiro, Jesus foi lá em pessoa falar com o apóstolo: coragem, eu estou com você. Amado, que sair durante a tua noite você tenha um sonho da parte de Deus, que saia numa leitura bíblica você sinta perfeitamente a presença de Deus na tua vida,
que está numa interpretação de um texto, que você está aí quebrando a cabeça e meditando há tempos, buscando entender, venha lá o espírito de iluminação da parte de Deus, e você veja a boa mão de Deus sobre a tua vida nesta hora. É Jesus fortalecendo os seus discípulos. Coragem, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você sofreu em Jerusalém, você vai sofrer em Roma, mas é o meu propósito que você vá. Então, amados, os propósitos de Deus estavam se cumprindo por meio desses acontecimentos. Por meio desses acontecimentos, por meio da prisão, por meio daqueles julgamentos, por meio daquilo tudo, era o propósito de Deus se cumprindo. Então, quando estiveres sofrendo, não pense que Deus não te ama. Ele te ama, amado. Ele tem um propósito grande com a tua vida. Afinal, foi por amor que o Filho de Deus sofreu naquela cruz, ou não foi? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o grande doador, o mundo, os grandes recebedores, que deu o seu Filho, a grande dádiva, para que um grande propósito, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus para a tua vida, amado. Então, amada ovelha, a defesa de Paulo, em todas as suas instâncias, veio para dar testemunho ao público a respeito de Deus. Não era uma defesa pessoal, era uma pregação, era uma plenária, era um testemunho de Deus, testemunho de Cristo. Portanto, nenhuma trama maligna seria capaz de impedir a vitória do testemunho. E eu quero declarar nas nossas vidas nesta manhã, amado, que a nossa vida está a caminho de Roma. A nossa vida está a caminho do chamado de Deus. E nenhuma trama maligna será capaz de impedir a vitória do nosso testemunho, porque Deus é fiel para dar-nos essa vitória. Atos 23, versículos 17 a 24, diz a palavra do Senhor: então este chamando uns dos centuriões, disse. Aqui Paulo encontrou seu sobrinho, e a gente vai entender o que aconteceu. Aí Paulo chama os carcereiros e diz assim: então este, chamando uns dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse a tua presença, ó comandante, este rapaz, pois tem algo que dizer. Tomou pela mão o comandante, pondo à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendou-lhe que a ninguém dissesse ter trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. 470 homens para levar Paulo até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança até o governador Félix. Então, amado, esta revira, parece novela mexicana. Eu não é, amado? Parece novela mexicana o negócio. Esta reviravolta na trama dá dramaticidade ao texto. A gente pensa assim: será que quando Paulo chamou o guardinha, um preso chamando o guardinha para ir até o comandante, o que a gente tem que saber antes de tudo é que Paulo era romano, ele estava sob custódia. Como romano, ele tinha alguns privilégios.
Mas a gente pensa, será que o guarda vai atender o prisioneiro que lhe pede para levar o rapaz até o comandante? Será que o comandante vai acreditar no que esse rapaz vai dizer? E essa descoberta dessa trama vai ficar em sigilo, porque se não ficar, vai dar ruim. Então isso dá uma dramaticidade, a gente pensa, e aí a gente vem para a nossa vida. Será que eu vou conseguir chegar até o final de 2024 e ter realizado aquele propósito que Deus me deu? Será que eu vou conseguir chegar até julho com uma barriga um pouquinho menor e emagrecer? Não sei. É só você parar de comer lasanha. Eu sei que alguns pensaram isso. Pensaram tão alto que chegou até mim. Pensaram tão alto que chegou até aqui. E Coca-Cola também. É isso aí. Será? Amado, quem trabalha com meta sabe que o negócio é triste. Quem trabalha com meta no shopping tem que bater meta todo mês, tem que vender todo mês, tem que chegar, bater e superar. Mas, amado, tomando aí a experiência do amado, que em nome de Jesus, teus negócios, a tua empresa, o teu trabalho, tuas metas, você possa não só atingir o que você está colocando aí, mas que você seja surpreendido por Deus e haja uma grande vitória na tua vida em nome de Jesus. Ou seja, a trama existe, mas tudo será concretizado porque Deus é fiel. Então o plano de Deus é que Paulo testemunhe de Cristo em Roma, e pela mão da providência divina, hostilidade e intriga humanas não irão apenas não impedir, elas irão contribuir para que Deus cumpra o seu propósito. Amado, você já ouviu falar que Deus torna maldições em bênção? O que Deus fez com José, estava lá, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazeres como se vê agora, que se conserve muita gente em vida. Aquele homem foi invejado, foi vendido como escravo, foi dado como morto, foi caluniado, ficou preso na masmorra. Olha, tanta coisa aconteceu. No final de tudo, era a mão da providência agindo a favor dele. Então diz um teólogo que nós gostamos muito aqui na igreja norte-americano, quando você olhar para o céu e estiver muito escuro, aquela providência carrancuda atrás dessas nuvens escuras, Deus está sorrindo para você, amado. Deus está sorrindo para você, amado. O sol está brilhando sobre a tua vida, ainda que você não veja. Então, as previsões do Espírito Santo, amado, foram claras. A missão de Paulo incluía encarceramento. Quando Paulo estava para ir lá, desceu um profeta da Judeia chamado Ágabo, pegou lá o cinto na mão, amarrou a mão aos pés e disse: isto acontecerá ao dono desse cinto. Paulo em Atos capítulo 20 testemunha: olha, gente, eu vou para Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me assegura que cadeias e tribulações me esperam. Ou seja, as previsões do Espírito Santo incluía isso tudo, e estava se cumprindo. Agora, quando Paulo, na nossa sensação humana, porque uma coisa é o plano de Deus soberano governando, outra coisa é a nossa sensação que a gente está vendo. Quando Paulo é preso, esse fato parece ser um desastre para as missões, parece ser um desastre para tudo. Mas em Atos dos Apóstolos, desastres contribuem de algum modo para a concretização dos planos de Deus. Então, amado, se você estiver vivendo algum desastre, algum problema na sua vida, que em nome de Jesus isso tudo possa contribuir para os planos de Deus na tua vida, amado. Romanos 8, 26 a 28 diz a palavra do Senhor. Sim, vamos ler primeiro esse versículo. Aqui é o sobrinho de Paulo, recebendo a notícia, ou vendo os judeus fazerem a trama. A minha pergunta é: como é que um garoto, no meio daquele lugar todo, vai estar exatamente no lugar onde os caras estão tramando o problema, se não for a mão da providência?
se não for a mão da providência. Agora vamos lá em Romanos 8, 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabe, olha, nem orar a gente sabe, amado, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos, diga eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, amado, não é questão de sorte, é questão da providência divina. Era Deus dirigindo todas as coisas. Então, a narrativa bíblica mostra que o plano de Deus não será frustrado, nem por multidões enfurecidas no templo, nem por terroristas que fazem um pacto assassino, sanguinário de não comer e beber, sob anátema, se não assassinarem Paulo. Não serão frustrados nem por autoridades romanas indecisas, nem por sacerdotes que não têm dignidade de ser chamados de sacerdotes, nem por forças da natureza, do mar, do naufrágio do Mediterrâneo, nada, amado. Paulo chegará a Roma, Paulo vai testemunhar em Roma, Paulo vai mostrar que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, aleluia. E eu declaro, amado, o que todos nós como os cristãos precisamos declarar: seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Diga aí com os teus lábios, diga: seja feita a vontade de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: é preciso muito mais fé para dizer seja feita a vontade de Deus, do que para dizer eu determino isso, eu determino aquilo, eu mando isso, eu mando aquilo. Amado, é muito mais fé você dizer seja feita a vontade de Deus, porque você confia no Senhor, você confia na vontade do Senhor, você sabe que Ele jamais vai abandonar as suas ovelhas, você sabe que Deus, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo para a glória do seu nome. Então diz que Paulo queria ir para Jerusalém, e as pessoas diziam: não, Paulo, você vai ser preso, não, Paulo, vai acontecer. Não conseguiram de modo nenhum persuadi-lo, e eles disseram o quê? Seja feita a vontade de Deus. Amado, que esta vontade governe a tua vida, amado. Que você não resista à vontade de Deus em nada. Diga aí um amém por isso. Então, podemos sempre ter certeza de que diante de todas as tribulações, o Senhor estará conosco, amada ovelha. A minha pergunta é: você quer ter garantias humanas no meio das provações? É mais importante para você ter garantias humanas de indicadores disso ou daquilo? Ou é mais importante para você, no meio das tribulações, ter a certeza da presença de Deus na tua vida? A presença de Deus. Por isso Jesus mandava os discípulos praticamente sem nada. Quando vai só com uma túnica. Não leva muita coisa não. Ali era treinamento 2.0, amado. Era imersão profunda no discipulado. Por quê, amado? Porque vocês vão aprender a confiar em mim. Eu sou o Deus que vai prover todas as coisas. Amado, ministério é coisa séria. Ministério é coisa séria. Testemunhar a respeito de Jesus é coisa séria. Precisamos ter temor e tremor com as coisas de Deus. Se a presença de Jesus está com você, amado, nessas tribulações, em nome de Jesus, você já é mais do que vencedor. Nenhuma trama vai atrapalhar, pelo contrário, vai contribuir. Porque quando eles estavam lá, os 40, mais de 40 assassinos, lá no meio daquele território gigante, estavam lá no cantinho escuro,
Deus pegou o sobrinho de Paulo, vem cá, filho, vai lá. Unção de espia. Ouve lá o que eles vão dizer. Escutou a trama dos caras. Aí foi lá até Paulo, olha, eles querem te matar. Aí Paulo vai lá, chama o centurião, não informa nada, só diz, ele tem que dar um recado para o comandante. O garoto vai até o comandante, conta a história, o comandante acredita. Aí o comandante faz o quê? 470 romanos veteranos e armados contra uma turma pirralhada de 40 rebeldezinhos. Quem é que vai ter a vitória nisso daí? É a mão de Deus usando os romanos para proteger um crente. Amado, muitas vezes não se espante quando Deus usar uma pessoa que ainda não professa fé nenhuma para proteger você de pessoas que professam algum tipo de fé. É porque Deus usa até romanos para proteger os crentes. É porque Deus faz a sua obra, porque Ele é soberano, amado. Deus não tem limites para agir. Diga glória a Deus por isso. E eu preciso terminar nesses 3 minutos, estamos na conclusão com uma aplicação. Então, nesse contexto, nós encontramos lições reconfortantes. Oh, glória a Deus por isso. Nós encontramos lições confortadoras. Por quê, amado? Porque o Senhor motiva os seus servos com a obra a ser feita à frente deles. Estávamos agora falando aqui no gabinete, as pessoas precisam de um sentido, as pessoas precisam de uma motivação, precisam de um tino, e quando você estiver no meio dessas lutas, o Senhor vai motivar, você vai dizer, filho, olha para frente, tem muita obra para fazer, tem muita coisa ainda para fazer. Atos 23, versículo 11, a palavra diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, filho, coragem, pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, filho. Eu estou te dando pele de crocodilo para aguentar as facadas. Eu estou te dando força de unção de boi selvagem. O boi selvagem lá de Salmo 92. Quanto mais o bichinho apanha, mais força ele se levanta. Então, amados, o Senhor não revela para Paulo, neste momento, sobre o plano em andamento para matá-lo. O que você nota? Deus vai revelando passo a passo cada coisa. É como disse alguém, eu não lembro quem foi que falou, mas se alguém lembrar é só me falar. Quando você vai subir a escada, você não precisa subir alguma escada, você não precisa ver a escada toda. Vai botando, amado, pezinho, degrau por degrau, que ele vai mostrando os degraus. Degrau por degrau, ele vai te mostrando até chegar lá. Igual aquele filme do Indiana Jones. Quando ele precisa chegar lá para pegar o cálice de Cristo, o último desafio é o desafio da fé. Ele está simplesmente um abismo na frente dele, ele ia agora. Aí ele, já que é pela fé, ele fecha o olhinho. Aí quando cai, tem uma base lá para ele, ele joga uma poeira e depois ele vai andando. Então, amado, no início, o Senhor não revelou que havia uma trama, que havia nada. Foi revelado depois. Deus está no controle da tua vida, amado. Deus está no controle. Então o Senhor não revelou sobre que ele passaria 2 anos em custódia em Cesareia. Não revelou sobre um naufrágio no mar do Mediterrâneo. Não revelou que chegaria a Roma como um prisioneiro. A única coisa que o Senhor disse foi, tenha coragem, porque você vai dar o testemunho que você tem que dar. Pode se levantar Roma, pode se levantar os judeus, pode se levantar os perseguidores, pode acontecer o que acontecer, você vai chegar a Roma e dar o teu testemunho. Note que 40 religiosos extremistas e terroristas, motivados pelo ódio, homicida, demoníacos, queriam impedir a obra de Deus.
Estratégia já conhecida de Satanás: matar cristãos. Queria acabar com Paulo. Mas quanto mais tentam fazer, mais a igreja vai crescer para a glória do Senhor Jesus. Deus tinha um plano providencial para Paulo. Deus tem um plano providencial para todos os seus missionários. Deus tem um plano providencial para todos aqueles que foram chamados. E você foi chamado por Deus. E para todos aqueles que amam a Deus e por Deus foram chamados, tudo há de cooperar para o teu bem. Ouça, ovelhinha, Deus levanta pessoas às vezes improváveis. Pessoas improváveis e em condições improváveis. Temos aqui testemunhos de pessoas que podem dar. Pastor, eu vim de baixo. Pastor, eu vim lá de baixo cavando, vendendo fruta com 7 anos na feira. Pastor, assim. Deus usa pessoas improváveis em condições improváveis. E Deus pode colocar um improvável no seu caminho para abençoar grandemente a tua vida, amado. Deus colocou um sobrinho improvável que parece que caiu de paraquedas. Só 2 vezes no Novo Testamento a Bíblia fala sobre a família de Paulo, e essa é uma delas. Improvavelmente o garoto ouve, improvavelmente ele vai a Paulo, improvavelmente o comandante ouve, tudo improvável, mas amado, Deus é o Senhor de toda providência. Portanto, ovelha, nenhum servo de Deus, saiba, está imune a conspirações do diabo, e se os demônios pudessem, nos matariam. Mas saiba que Deus sempre tem um plano providencial superior. O plano providencial de Deus é superior nas nossas vidas. E eu declaro esse plano superior de Deus agindo na tua vida esta manhã. Foi assim que Paulo foi levado em segurança para Cesareia. Não apenas um grupinho de 10 de romanos, como seria no início. Levanta aí 470 homens. Agora a gente vai levar a turma toda. Esse cara vai ter que chegar lá. Os planos do inimigo não apenas não deram certo, mas contribuíram para que Paulo chegasse a Cesareia com mais segurança e mais conforto, porque foi montado num cavalinho. Amado, que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu vou lhe dizer uma coisa, ouça: segurança não é ausência de perigo. Segurança não é ausência de perigo. Segurança para nós em Cristo é a presença de Deus em nossa caminhada. Isto aqui é segurança. E eu termino com Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império. Devocional de hoje: e a inteligência soberana, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém, amém e amém. Então eu termino dizendo, amado, no meio de tudo que você estiver passando, não ouça a voz dos saduceus, não ouça a voz dos sumos sacerdotes, não ouça sequer a voz dos líderes romanos indecisos, nem a voz dos sanguinários que te ameaçam. Não ouça a voz de nenhum deles. Ouça somente a voz de Jesus do teu lado que diz: coragem. Todas essas vozes têm um sentido. Todas essas vozes têm um significado. Todas essas vozes causam alguma coisa. Mas eu sou poderoso para pegar essas causas e torná-las a teu favor. E se eles acharam que iriam acabar com a tua vida, eu vou te levar com mais segurança até Roma. Porque o que importa
é que você deu testemunho de Cristo. E diante da sua glória apresentado, livre de tropeços, glorifique ao Deus soberano. Portanto, se o medo bater à tua porta, que ele seja apenas um visitante. Não permita que o medo faça residência na tua vida, porque acima de todas as coisas, Deus está no controle e tudo cooperará para o bem. Afinal, se é plano de Deus, tudo há de cooperar para o bem. Que assim seja, assim diz o Senhor.